Olá, vamos falar sobre Polan. Antes de entrar diretamente no assunto, gostaria de fazer um paralelo com o que a gente está acostumado de cabeamento estruturado. É importante que a gente entenda as duas soluções para a gente saber como que a gente escolhe, em que momento realmente é a melhor opção, ou se a gente deve continuar com a solução de cabeamento estruturado. O que é interessante e como que a gente vai evoluir com isso? É importante entender, né, o cabeamento estruturado dentro do ambiente de rede local, como que ele funciona, a padronização. A gente está acostumado de já trabalhar há muitos anos, né, a gente está falando praticamente dos anos 90, existe uma padronização, existem normas internacionais, regionais, e isso é um dos fatores de sucesso do cabeamento estruturado. É importante entender esse ambiente, porque dentro do cabeamento estruturado, a gente não tem somente as divisões do cabeamento em si, mas também das segmentações de quem que cuida de uma parte física, da parte lógica. E então esse paralelo que a gente vai fazer com o Polan, né, que a gente já vai entender um pouquinho melhor o que é Polan, é importante realmente para a gente poder utilizar e fazer corretamente a implementação da solução de Polan, seguindo, obviamente, um pouquinho do que a gente já conhece e traz de conhecimento do cabeamento estruturado, né, de rede local. O cabeamento em si, ele é padronizado em cobre ou em fibra. Normalmente, cabeamento estruturado no horizontal, a gente sempre trabalha em cobre, sempre não, mas normalmente em cobre. A gente também poderia optar por fibra ótica, dependendo da implementação. E a gente fala em um backbone entre andares, ou talvez entre prédios, dependendo da implementação, onde a gente começa com 10 gigabits, 40 gigabits, hoje, né, que é a velocidade mais comum para fazer uma implementação de backbone. Uma outra característica do cabeamento tradicional de rede local é que a gente também tem o PoE. Hoje já se utiliza mais o 4PoE, que a gente chega praticamente a 100 watts de potência pelo cabeamento estruturado. Então, essas são algumas das características que a gente tem no cabeamento de rede local. Outra questão bem interessante do cabeamento estruturado é que é uma solução neutra, independente da aplicação. A gente começou, obviamente, com dados e telefonia, a gente está falando, né, de 30 anos atrás, e hoje a gente aplica já umas outras soluções em cima do cabeamento, como vídeo, né, já faz um tempo, áudio, e a própria energia que tinha comentado com vocês, que a gente chega a uma potência muito alta hoje em dia. Então, as aplicações são bem variadas. Dentro dessas aplicações, né, a gente, só para concluir, eu acho que, né, aí como agregando tudo que a gente comentou até agora, essa questão da flexibilidade. Então, a gente tem redundância, a gente consegue ter uma previsão, uma previsibilidade para o futuro, que realmente faz parte da implementação do cabeamento estruturado, essa capacidade de se adaptar a vários tipos de necessidades. Então, eu acho que aí a gente entende um pouquinho o que a gente tem, o que a gente tinha, mas a gente tem também a questão do cabeamento estruturado. E agora a gente fazendo uma mudança para Polan. Primeiro, o que é Polan? De onde que vem Polan? Primeiro, LAN, que a gente vai comentando até agora, de inglês de Local Area Network. E o Polan é Passive Optic e se agregou o LAN. Então a gente acaba criando uma estrutura de fibra ótica passiva para suportar uma rede local. E aqui é uma questão interessante. Não deixa de ser um cabeamento estruturado de uma maneira ou outra, obviamente uma outra solução, porque agora é baseado em fibra ótica, mas se tem que ter os mesmos cuidados que a gente tinha no cabeamento estruturado, na sala de telecomunicações, muda um pouquinho a característica, mas a gente tem que ter um ponto para fazer a distribuição horizontal da fibra ótica. A gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente consegue chegar e como que a gente faz um bom projeto de Polan. O Polan, essa tecnologia, essa visão de implementação de um cabeamento conhecido como Fiber to the Office, Fiber to the Desk, né? Então a gente tem aí umas mudanças, porque a fibra ótica já vem diretamente para a mesa do usuário. Outra tecnologia que vem embarcada, que vem da aplicação de uso residencial ou de uso de planta externa, é o GPON. Então a gente tem um GPON com uma aplicação desenvolvida especificamente para o ambiente de rede local. Tá? Então essas são algumas mudanças. Outra mudança importante é a questão de equipamentos. No ambiente de rede local tradicional, a gente tem um switch na sala de telecomunicações principal, na sala de equipamentos. No andar que está distribuindo tem outro switch, dependendo da necessidade. E ali você faz uma distribuição em cabeamento metálico, normalmente,
até chegar diretamente no equipamento do usuário. Em Polan, muda um pouco, os equipamentos são diferentes. Na sala de telecomunicações, na sala de equipamentos principal, a gente vai ter uma OLT. É parecido com o switch, mas a gente não fala mais com os sistemas tradicionais que a gente está acostumado em LAN, a gente vai para outro tipo de tecnologia. O cabeamento de fibra ótica chega na sala de telecomunicações do andar, onde a gente vai ver depois os equipamentos. Essa fibra ótica continua até próximo do usuário, onde a gente vai ter uma ONT. Uma ONT é um equipamento menor, onde a partir dali, sim, a gente distribui em cobre especificamente para as aplicações, uma televisão, um computador, um telefone. Então, por aí a gente vê as diferenças que existem basicamente ali de equipamentos. Outra diferença muito grande que existe, que cada porta de switch atende a um usuário em LAN. Uma porta de OLT, ela pode ser dividida. E a gente tem a figura ali do splitter, que divide a fibra em 64, em 32, em 128, e essa porta chega até a ONT, onde a gente tem ali a distribuição novamente do que eu tinha comentado anteriormente das aplicações. Então são algumas mudanças interessantes com relação à solução tradicional, digamos, né, como tradicional de LAN, mas as diferenças aí realmente que basicamente estão fazendo fibra ótica e fibra ótica monomodo. Tá? Basicamente fibra ótica monomodo, não se trabalha com esse tipo de fibra. E essa é uma questão bem interessante, porque a fibra ótica monomodo, ela tem uma capacidade de suportar novas velocidades, de suportar crescimento muito grande. Eu brinco, né, e isso na realidade, a gente pode falar que para aplicação de Polan, a gente tem uma capacidade infinita, né, por muito tempo. E aí vem uma questão bem interessante, que a gente dá longevidade para essa infraestrutura que a gente está criando. E essa é uma questão muito importante. Quando a gente projeta tanto uma LAN quanto uma Polan, a gente tem que pensar nesse crescimento, nessa capacidade de atualização tecnológica. Tá? Então isso é uma questão que a gente tem que considerar sempre. Vamos pensar um pouquinho mais agora na questão da tecnologia, de como que funciona, e entrando mais em alguns detalhes técnicos com relação aos fundamentos do Polan. Como comentei com vocês, a porta da OLT ela vai ser dividida em algum momento. Tá? E aí realmente aí vem a parte interessante dessa tecnologia de a gente realmente economizar a infraestrutura e a fibra ótica em si. Então a gente tem um distribuidor de fibra ótica na sala de equipamentos, com o nosso OLT, que é aquele equipamento principal, interconectado com o patchcord de fibra ótica, e a gente sobe com a fibra até o andar. A gente chegou com a fibra ótica no nosso andar. Nesse exemplo agora de implementação, eu vou colocar a minha caixa de splitters, onde eu estou recebendo essa fibra, e vou dividir, por exemplo, em 16, 32, 64. E aqui vem uma questão importante, que é uma mudança muito grande, realmente comparada com a tecnologia de LAN tradicional. Quando eu divido a fibra ótica, a gente depende de 3 dB. Tá? E isso vai se multiplicar em cada nova divisão, tá? 3 dB a cada uma delas. Então, por exemplo, se eu estou com um splitter de 1 para 8, né? Então a gente vai fazendo a divisão, a gente tem ali basicamente 10 dB, 11 dB de perda. Então é importante a gente considerar isso no nosso projeto, mas independente também, e aí vem uma questão importante, que como a gente está trabalhando com fibra monomodo, essa tecnologia de GPON adaptada para o Polan traz junto uma questão bem interessante, que é as distâncias. A distância, e aí depende muito do tipo de tecnologia que a gente está implementando do laser, mas são quilômetros. Tá? Então a gente está falando de 10, 20, 30 quilômetros. E numa solução dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de um hotel, de um hospital, de um shopping, né, que são distâncias muito maiores, ainda a gente tem sobra com relação à potência que está sendo disponibilizada pelo equipamento, pela OLT nesse caso, até chegar no ONT. Como que funciona a tecnologia de transmissão? Também, que aí vem uma questão que é diferente. A gente tem uma única fibra que leva e traz o sinal. Tá? Então a gente trabalha em diferentes comprimentos de onda que permitem essa capacidade de realmente uma única fibra fazer esse trabalho de TX e RX, né? Que a gente está acostumado em LAN, trabalhar com um par de fibras, né? TX e RX. Em Polan, uma fibra monomodo faz essa transmissão nos dois sentidos. Tá? Então aí vem uma questão bem interessante que
que agrega. Bom, então seriam algumas questões aí que eu acho que são interessantes para a gente conhecer um pouquinho nessa alternativa que a gente tem como Polan, pensando na parte de tecnologia. E no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai passar para a parte de produto. Então a gente vai entender de onde que começa, onde que faz a interligação com a LT, qual que é o tipo de equipamentos para fazer a divisão e como que chega na área do usuário, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio.